Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial para mim, porque são coisas que eu estudo há muitos anos. Então eu vou falar sobre a diferença básica entre o Reiki e o Jorei. Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho os dois, e aí durante as diferenças vocês vão acabar conhecendo um pouco mais. Só para vocês saberem, eu fui iniciado no Reiki em 2005, ou seja, já faz 17 anos que eu sou reikiano e que estudo as práticas do Reiki. Hoje eu sou mestre Reiki, já dou aula, enfim. E do Jorei, eu fiquei 11 anos estudando. Nesse meio tempo, enquanto eu estudava o Reiki, eu fui iniciado no Jorei, recebi a outorga, né? Depois eu vou falar sobre isso. E eu acabei fazendo um paralelo entre os dois e hoje eu queria dividir com vocês. Eu vou dar umas olhadinhas aqui para baixo assim, porque eu fiz algumas anotações, porque é muita coisa e eu não quero deixar nada passar. Eu vou tentar escrever algumas coisas aqui na tela também, depende da minha habilidade de edição, mas vamos acompanhar. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, depois deixe um comentário ou dá um likezinho no vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tanto o Reiki quanto o Jorei, eles utilizam a imposição de mãos para passar algum tipo de energia para a pessoa. Esse tipo de energia ela vai variar de acordo com a prática, ou seja, Reiki utiliza um tipo de energia e o Jorei utiliza outro tipo de energia. Existe também pessoas que confundem o Reiki com passe, mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer depois, a diferença entre o Reiki e o passe, certo? Então, para a gente começar, a gente tem que compreender que o Reiki ele tem uma função, um objetivo simples e básico, que é trazer o bem-estar para a pessoa. Inclusive, depois eu vou fazer um outro vídeo que vai falar sobre o SUS, o Reiki e o SUS, como o Reiki entende o SUS. E o Jorei, ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Que eu vou detalhar aqui, mas a pegada do Jorei, ele é um pouco mais religiosa do que o Reiki, certo? Então vamos começar primeiro falando das similaridades. Por mais que pareça, não tem tanta similaridade assim. Então vou trazer algumas aqui. Bom, primeiro, as pessoas têm a mania de colocar tudo no mesmo pacote, mas tanto o Reiki quanto o Jorei têm a base, a sua criação no Oriente, no Japão. Tem uma lenda, tem uma história que fala que o Reiki ele é muito mais antigo do que a gente entende, de quando o Dr. Mikao Usui trouxe em 1800 e alguma coisa. Mas tem gente que fala que o Reiki ele veio antes, inclusive, de Jesus Cristo, de Buda. O Reiki já existe com um monte desde que a gente nem sabe essa história, né? Que o seu conhecimento ele foi transmitido boca a boca e com o tempo ele foi perdido e depois ele foi redescoberto pelo Dr. Mikao Usui. Já o Jorei, ele é ancorado em Mokichi Okada, que quem foi que descobriu e criou e desvendou a beleza que é o Jorei, certo? Então a gente tem essas duas frentes. Então, Reiki foi redescoberto por Dr. Mikao Usui, mas é uma prática milenar, e o Jorei, ele foi criado e desenvolvido por Mokichi Okada, através de uma revelação que ele teve também, enfim. Ambos tiveram revelação, mais ou menos, porque o Reiki foi base de muito estudo, entendimento de sutra, sânscrito, então depois Dr. Mikao Usui ele ficou aí 21 dias meditando, né? Até ele conseguir descobrir como é que esse símbolo se apresentava e como é que aplicava o Reiki. Já o Jorei teve também uma revelação a partir do momento de uma oração, também numa montanha, também no Japão. É por isso que muita gente faz esse paralelo, mas é que eu não posso ficar aqui, senão eu vou ficar horas falando sobre, mas eu não vou contar a história deles, eu vou falar a diferença só para a gente ter uma noção aqui da prática, certo? Então a gente sabe aqui que ambos foram criados no Japão, né? Um redescoberto e outro criado no Japão. Ambos utilizam algumas simbologias orientais. Se bem que o Reiki, nesse caso, ele usa muita coisa, ele usa símbolos tibetanos, ele usa símbolos chineses, né? E o Jorei ele utiliza símbolos orientais japoneses mesmo. Claro que cada um com seu significado, cada um com a sua formação e depende também de como ele é aplicado, tem a sua diferença.
Ambos precisam do consentimento de quem está recebendo, que a gente tem aquela história, muita gente fala, faz ali um reiki escondido, faz um jorei escondido enquanto a pessoa não está vendo. Não, isso não existe, isso não é prática. Isso não se faz porque a gente está aqui simplesmente para trazer o livre-arbítrio das pessoas, certo? A gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, certinho? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a falar sobre as diferenças importantes entre um e outro. Como eu falei, né? Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui para baixo porque eu preciso dar uma olhada em quais são os itens. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Jorei, ele tem base numa religião. E ele tem um viés religioso muito forte, que é da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ele foi criado pela Igreja Messiânica Mundial, e quando veio para o Brasil, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, mas ele foi criado pela Igreja Messiânica Mundial. É claro que tem todo o histórico, né, que não era ainda a Igreja Messiânica Mundial, mas o seu fundador, o seu criador, Mokichi Okada, que hoje é conhecido como Meishu Sama, ele criou o Jorei e já ele ancorou na religião. Então, quem aplica o Jorei precisa estar, pelo menos ter um conhecimento básico da religião messiânica, que é da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, certo? A diferença entre o Reiki e o Jorei é que o Reiki ele não é religioso. O Reiki, inclusive, ele se incorpora em qualquer religião. Né? O Reiki ele é arreligioso, ou seja, ele é espiritualista, ele não precisa estar ancorado em divindade, ele não precisa... Você não precisa saber da história do Criador, você simplesmente aplica o Reiki, independente do que você acredita, certo? Você não precisa estar ancorado naquela religião. Outra coisa que eu coloquei aqui. Para aplicar o Jorei, é necessário uma outorga onde você recebe um amuleto chamado Ohikari, luz divina. Exatamente. Então, vamos supor que você quer ser um praticante de Jorei, né? Você quer ser um ministrante de Jorei, como é chamado. O ministrante de Jorei, ele tem que passar por um pequeno curso, onde ele vai aprender as bases da Igreja Messiânica Mundial, ou seja, as crenças da Igreja Messiânica Mundial, e entender o mínimo disso, porque o Jorei ele tem um foco que eu vou falar daqui a pouco, e você passa por isso, por essa experiência quando você é iniciado. A gente não chama de iniciado, a gente chama de outorgado. Por quê? Porque você precisa receber um amuleto para você aplicar o Jorei. Esse amuleto ele tem um papelzinho, um desenhinho, que fica na altura do seu peito, aqui na altura central do coração, um pouquinho mais para baixo, próximo do plexo solar, onde você canaliza a energia de Mokichi Okada, né, de Meishu Sama, que descobriu e ele habita aqui dentro da crença messiânica, ele possui essa bola de luz dentro do corpo dele, do corpo espiritual hoje, aqui quando ele era encarnado estava no corpo material dele, e você puxa essa energia dali, né? Aí a gente fala que é a energia do fogo. Então o Reiki ele tem a base da energia do fogo. Isso depois é outra coisa que já estou me adiantando. Mas quando a gente fala então sobre, e aí mudando para o Reiki você não precisa de uma outorga, mas você precisa de uma iniciação. Você não precisa de um amuleto, você precisa passar por um processo. Até porque, como eu falei, o Jorei ele é ancorado na divindade, né, acreditada pelos messiânicos, de Meishu Sama. Então Meishu Sama ascendeu para o mundo espiritual, ele habita no centro, no corpo dele espiritual, uma bola de luz, que é a bola de luz da purificação, que traz a purificação para o corpo das pessoas. A gente vai falar sobre purificação. O Reiki, você é canalizado na energia vital universal, que é a energia que dá vida a todas as coisas. Ou seja, para o Reiki, quando você não é reikiano, você já possui a energia do Reiki. Só que você possui ela numa quantidade suficiente para te manter vivo. Quando você passa por um processo de iniciação do Reiki, você passa a canalizar essa energia de um volume muito maior. Essa energia vital, ela passa a reconstruir o seu corpo e o corpo de outras pessoas, conforme você vai aplicando, de uma forma saudável.
né? Daqui a pouco eu vou falar sobre polaridade, tem bastante coisa para a gente falar aqui, esse vídeo vai ser até um pouco longo. Então, a diferença entre os dois é que você precisa de uma outorga, você precisa receber aquele medalhão, inclusive se você não tiver com esse medalhão, você não consegue aplicar o Jorei, e já o Reiki, você consegue sim aplicar o Reiki, independente do que você estiver usando, se você não estiver usando, se você é iniciado em Reiki, você tem a liberdade de utilizar o Reiki onde você quiser, quando você quiser, da forma que você quiser. Lembrando que eu não estou falando o que é melhor aqui não, tá? Eu estou só falando a diferença entre um e outro, certo? Então, essa é a diferença número 2. Quando você é iniciado em Reiki, a gente fala que seu corpo é o próprio transmissor de luz, né? Lembrando que o Jorei, ele canaliza a energia de Mokichi Okada, né, que também é ancorado em outras divindades orientais. E o Reiki, você canaliza a energia vital universal, que é a energia que dá vida a todas as coisas vivas. Tudo que existe possui essa energia. Você só aumenta a quantidade de vitalidade da pessoa para que ela possa se reconstruir e se reformar. Ok? Então vamos lá. Sem o Hikari, você não aplica Jorei. Esse é o número 3. Isso que eu falei para vocês agora há pouco. Sem o Hikari, você não aplica Jorei. Tanto que, se você não estiver de Hikari, você não aplica Jorei. E se você deixar cair o seu Hikari, você tem que reconsagrar, ou seja, você tem que deixar ele sagrado novamente para você poder aplicar o Jorei. Já o Reiki, você não tem nada disso. O Reiki você pode ficar anos sem aplicar o Reiki. Quando você lembrar que você tem o Reiki, você pode aplicar ele novamente, certo? Essa é a diferença. No Hikari, eles acreditam, né, a crença messiânica é que o Hikari é um objeto sagrado e que ninguém pode encostar no Hikari, a não ser quem foi otorgado. E se esse Hikari vier a cair no chão, que pode ser um sinal de maus tratos do Hikari ou proteção espiritual, você tem que reconsagrar e repensar a sua vida um pouquinho, certo? O Reiki, o que você precisa fazer com o Reiki é cuidar do seu próprio corpo. Uma vez que você foi iniciado no Reiki, você passa a cuidar do seu próprio corpo da forma que você é orientado entre o equilíbrio do corpo, mente e espírito, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. O Jorei, ele atua no corpo, o número 4. O Jorei, ele atua no corpo espiritual com emanação para os antepassados. Como o Jorei, ele tem um viés bem religioso, ele vai falar muito também sobre o culto aos antepassados. E oriental também, né? Então, como o culto aos antepassados é importante, por que é importante? Porque quanto mais os seus antepassados estiverem bem, se sentindo bem, recebendo luz e você fazendo coisas boas o suficiente para que eles recebam luz, mais você é agraciado aqui em vida. E quando você recebe o Jorei, você recebe energia espiritual para que seu corpo entre num processo de purificação. O que é a purificação? O Jorei entende que todos nós estamos cheios de toxinas e que o nosso corpo precisa entrar em contato com a energia do fogo para que ele possa iniciar um processo de purificação. Esse processo de purificação nada mais é do que a eliminação desse monte de toxina. E essas toxinas elas podem vir de vários lugares, alimentação, toxina renal, toxina dos antepassados, enfim, tem um monte de lugar. Então você queima tudo isso e você elimina tudo isso. Uma das formas de eliminação é a doença. Tanto que na Igreja Messiânica Mundial eles não falam que você está doente, eles falam que você está purificando. Já o Reiki não é dessa forma. O Reiki ele vai atuar trazendo o equilíbrio entre o corpo físico, mental e espiritual, trazendo a harmonia entre esses três corpos, atuando então nesses três corpos, inclusive no corpo mental, coisa que o Jorei não faz. O Jorei ele purifica a sua mente para que aí você possa ter saúde mental. É diferente, tá? O Reiki ele vai atuar diretamente nesses corpos, inclusive tem um exercício que é utilizado tem uma prática muito importante no Reiki que chama Mental Healing,
que você faz a correção dos pensamentos da pessoa, você desativa crenças, né? Você faz o reiki hipnótico, enfim, tem uma série de práticas que você pode utilizar com o reiki, que com o jorei você faz o quê? A purificação do espírito, chegando eventualmente a purificação do seu espírito. Seu espírito está tão limpo que vai chegar no seu corpo mental, certo? E aí você passa a pensar de uma outra forma. O objetivo do jorei é aumentar a vibração, né? Então, um corpo denso, cheio de sujeira, não vibra bem. Então, quando você tira essa sujeira, o seu corpo passa a vibrar melhor, você passa a ter novas ideias. Já o jorei, ele vai ajudar também o processo eliminatório, ele não considera a doença como uma purificação, ele corrige o que está causando a doença, ele também vai no âmago da questão. Então, eles atuam de uma forma bem diferente. Inclusive, a ancoragem dos dois, eles são bem diferentes, como eu expliquei agora há pouco, né? Inclusive o reiki também, até escrevi aqui, que o reiki, por isso que é bom escrever, porque senão eu esqueço, que ele atua também no corpo, se fala muito, né, até porque o reiki ele vem também com uma base muito grande da simbologia também do sânscrito, né, os siddhas que tem, ele vem trazendo muito sobre a questão dos chakras também, né, quem não conhece chakra depois dá uma procuradinha aí, tem bastante material na internet. A energia, o quinto, né? Não posso esquecer, o quinto. A energia do jorei é a energia espiritual do sol. Então, dentro da crença messiânica, a gente entende que quando Meixo Sama foi preso, ele recebeu uma bola de luz muito forte, ele passou mal por diversos dias na cadeia. Ele foi preso por intolerância religiosa, bom lembrar. E ele foi preso e nessa prisão, foi o momento que ele ficou resguardado, entende-se que assentou uma bola de luz no centro do seu ventre, né? E ele passou a canalizar essa energia. Entende-se que essa energia, energia do fogo, provinda do sol, energia espiritual, né? Ou seja, se você for pensar aí dentro dos estudos, né, o estudo que eu fiz por muito tempo, a gente entende que a energia do Sol, a gente sabe, a energia é uma energia polar. Né? O que é energia? Ela tem uma polaridade. Ela é a polaridade do fogo. Já o reiki, a diferença do reiki, como é a energia vital universal, ela não tem polaridade. Ela é uma energia que ela auxilia. Então, se você eventualmente no seu corpo está faltando elemento água emocional e está sobrando elemento fogo, ela acalma o elemento fogo e aumenta o elemento água. Ou seja, o reiki ele vem com uma função importantíssima de equilibrar. O jorei ele vem para trazer o elemento, principalmente o elemento fogo, para trazer a purificação. O reiki ele vem para trazer o equilíbrio, como eu falei, entre a mente, o corpo e o espírito. Então, dentro disso, a gente consegue entender aqui já começa a ficar bem clara a diferença dos dois. Um tem um foco muito grande, elevar o espírito da pessoa para que a pessoa consiga trazer o que a Igreja Messiânica Mundial chama de salvação, que é uma palavra que eu não utilizo. Mas estou falando aqui basicamente da igreja, tá? E já o reiki a gente também não fala sobre salvação, a gente fala sobre condições de uma vida melhor, para que você possa ter uma vida melhor. O foco do reiki é trazer para você a harmonia e o equilíbrio. Entende-se que se você está doente é porque você eventualmente tem um aprendizado com essa doença, e o reiki ele vai trazer formas de você equilibrar, né? Até porque, se você for ver também algumas questões da Ayurveda, a gente sabe que se falta algum tipo de elemento no seu corpo, o seu corpo começa a padecer. Então, o reiki é uma terapia complementar para tudo, né? Inclusive, dentro da acupuntura, né? Se a gente fala, tá faltando dos meridianos, a gente fala assim, por exemplo, isso aqui tem um excesso de yin, tem excesso de yang. O reiki ele vem também para acalmar isso daí. Já o jorei não. O jorei ele atua sempre trazendo a energia quente, a energia do calor espiritual, para que a pessoa possa eliminar toda a sujeira que está causando isso. Então a gente começa já a ver algumas diferenças dentro de questões fundamentais entre os dois, né? E aí a gente começa já a separar o reiki do jorei. Energia do sol é que eu já misturei o 6 com o 7, porque o 6 eu falei aqui, o jorei
ele é a energia solar, que a sua base é o fogo. Acabei de falar sobre isso, então eu juntei já o 5 e o 6, tá, gente? O 7. O Jorei purifica o espírito para que ele possa se elevar, retirando suas impurezas. O nome disso é purificação. Falei disso agora há pouco também, mas a gente tem que entender um pouco mais. O Jorei, ele tem um foco muito grande em gratidão e purificação. Então, com todo mundo que você for falar da Igreja Messiânica Mundial e que é adepto, vai sempre falar para você sobre gratidão e purificação. Que quando você está purificando, ou seja, você está doente, você está limpando as impurezas do seu corpo e por isso você tem que ser grato. Quanto mais grato você for, mais leves serão suas purificações. Isso é a crença messiânica. Já o foco do Reiki, ele é o foco na integração dos corpos, trazendo com que você traga a harmonia para os corpos. Você pode inclusive fazer intenções durante o Reiki. Por exemplo, tem uma pessoa, quando eu vou fazer Reiki, por exemplo, eu faço sempre uma entrevista com alguém, com a pessoa que vai receber. E dentro dessa entrevista, eu pergunto para ela qual é o principal problema, o que ela acha que está causando o problema, porque a gente também tem que trazer isso para a mente consciente. Já o Jorei não. O Jorei você senta ali, recebe o Jorei, já purifica, às vezes você se resolve, às vezes não resolve. Enfim, tem práticas, práticas diferentes entre um e outro. Mas o foco do Reiki é sempre trazer o equilíbrio integral do corpo, tanto mente, corpo e espírito. E inclusive, corpo a gente fala também sobre alimentação, enfim. Aqui. O 8º. A energia do Jorei está ancorada no seu criador, Mokichi Okada, também conhecido como Meishu-sama, por isso o uso do Hikari. Então, quando a gente aplica o Jorei, a gente está ancorando a nossa energia basicamente e efetivamente em Meishu-sama. Então, para isso, é importante você entender quem é Meishu-sama. Meishu-sama também é considerado como um deus dentro da Igreja Messiânica Mundial. Por mais que isso não seja muito falado, é assim que eles veem, certo? Já o Reiki, a gente utiliza basicamente a energia vital universal dentro de uma técnica formada e criada pelo Dr. Mikao Usui. Então, depois da nossa iniciação em Reiki, você aprende como ir aplicando. Já ia contar outro número, vamos com calma. Não se aplica Jorei à distância. Isso é um ponto muito importante. Muita gente procura o Reiki justamente pela facilidade. Até porque o Reiki ele tem diversas formas de você aplicar. E uma das principais formas que você tem para aplicar o Reiki é o Reiki à distância. Ou seja, você não precisa que a pessoa esteja presente para você aplicar o Reiki. Você consegue, eu aqui na minha casa, consigo aplicar Reiki em você, à distância, na mesma qualidade se você estivesse presente. Claro que depende da técnica, do formato, da tua entrega, da minha entrega para isso. Já o Jorei, você não consegue fazer à distância, você só consegue fazer presencialmente, certo? Vamos lá. Agora acho que a gente já perdi o número aqui, mas vamos lá, do 10. O Jorei, ele possui, quem entra para a Igreja Messiânica Mundial tem ensinamentos criados por Meishu-sama, defendidos por Meishu-sama. Esses ensinamentos, acredita-se que quanto mais você estuda esses ensinamentos, mais forte fica o seu Jorei. Já no Reiki, a gente tem os 5 princípios do Reiki, que são um direcionamento para a sua vida, são só 5. E claro que tem toda a filosofia do Reiki que você não precisa seguir, mas é sempre bom você tentar mudar. O Reiki ele possui muitas práticas de diferentes formas. Como ele é muito difundido há muitos anos, e ele tem essa liberdade, então você tem diversos tipos de Reiki também. Então você tem essa liberdade de fazer outras práticas. Tem muito padre, tem freira, tem gente de tudo quanto é tipo de religião, há religioso, que aplica Reiki também como uma prática. Hoje o Reiki ele é entendido pelo SUS como uma prática integrativa. Depois, como eu falei, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Então, vamos aqui no número 11, 10, 11, não sei mais. O Jorei ele possui alguns estágios, mas para que você possa ampliar a força, eu vou pôr entre aspas mesmo, ampliar a força do Jorei, você precisa subir numa estrutura religiosa. Aí você vai se tornar ministro e depois reverendo.
E aí, presidente, enfim, tem uma série de coisas. Mas dentro do Jorei, você que é membro, você tem direito a um Hikari e a um tipo de Jorei. Então você vai ficar aplicando aquilo, a não ser que você queira ser ministro. Quando você é ministro, você não tem mais o Hikari, você tem o Daikomyo. O Reiki também utiliza o Daikomyo, mas em outro processo. Mas você recebe também um novo Hikari, e esse Hikari, ele faz com que a sua luz seja mais forte, a luz que você emana seja mais forte. Então você tem que crescer numa estrutura religiosa, você tem que estudar para isso, e você tem que fazer provas, testes, ser aprovado em toda uma estrutura religiosa super burocrática para você poder crescer em cima disso. E são só os selecionados. Já o Reiki tem a outra diferença. O Reiki ele tem 4 estágios. Ele tem o nível 1, 2, 3, que aí é do mestre interior. E aí você tem o quarto, que é o mestrado, que você pode dar o curso de Reiki. Então, mas quem que decide isso? Você. Então você não fica preso a uma estrutura religiosa. Você tem a liberdade de querer crescer com o Reiki o quanto você quiser. Já o Jorei você fica preso a algumas políticas. Certo? Então a diferença entre o Jorei é que o Jorei ele é ancorado e é praticado pela estrutura religiosa extremamente forte e rigorosa, onde você só cresce de acordo com o seu volume de estudo, práticas, doações, enfim, uma série de coisas. E o Reiki você utiliza, você cresce de acordo com o seu desejo e vontade, claro, com a sua prática, com o seu mestre, com conversas, enfim. Mas é muito mais da vontade da pessoa de querer ampliar o volume da sua luz. Certo? O Reiki é mais livre nisso. Vamos lá. O Jorei tem o foco na construção do paraíso na Terra. Então, a Igreja Messiânica Mundial, ele utiliza o Jorei para quê? Para ser um dos caminhos para a construção de um mundo perfeito. Já o Reiki, ele não vai para a construção do mundo perfeito. Ele vai para a construção de um ser equilibrado. E o ser equilibrado tem práticas que trazem o amor de volta para sua vida, a essência de quem você é. Então, o Jorei ele tem o foco bem claro na construção de algo extremamente religioso. Objetivo extremamente religioso, construção do paraíso na Terra, como a Igreja Messiânica Mundial vê o paraíso na Terra. Já o Reiki, como ele é religioso, ele não mostra isso, ele é espiritualista, né? Ele fala sobre a construção de uma pessoa de níveis e padrões extremamente elevados que vai viver a sua própria verdade. Sua própria verdade não está ancorada em nenhum tipo de religião. Ela é quem ela é. A Igreja Messiânica Mundial também acredita que quanto mais você estuda os ensinamentos de Meishu Sama, mais você está apto a emanar luz. Né? Então, se você quer deixar o seu Jorei mais forte, mais você tem que estudar. Já o Reiki é mais ou menos similar, que na verdade o Reiki, quanto mais você pratica o Reiki, mais os seus canais se abrem para isso. Acho que esse vídeo já está inclusive até mais longo do que eu esperava, mas essas são algumas premissas básicas de diferença entre um e outro. Não estou aqui fazendo crítica alguma, eu simplesmente quis trazer para a consciência uma dúvida que muita gente me pergunta, e essa foi a forma mais prática que eu encontrei. Então, se você tem mais alguma dúvida, você quer saber mais alguma coisa, me avisa. Eu pretendo fazer um vídeo desse, bem similar, igual, com relação ao passe, né, a diferença entre o passe e o Reiki, sempre trazendo base nos meus estudos, em pesquisas, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais disso, eu consigo falar inclusive quais são os volumes que tem do Jorei, dos livros, né? Então, se eu não me engano, é Ensinamentos de Meishu Sama, volume 4, volume 1, né? Vocês vão encontrar. E do Reiki você pode encontrar esses pontos no grande livro de símbolos sagrados do Reiki e no livro Reiki Universal também. Claro, tem outras práticas, tem outros livros, né, que você pode encontrar, mas aqui no básico você encontra nesses aqui, certo? Então é isso, queria agradecer tua presença aqui até agora, tua paciência em assistir o vídeo. Se você gostou, deixa um likezinho e qualquer coisa, me avise. Um grande abraço. Tchau, tchau.